O Universo é um Sonho, de Alexander Marchand. Capítulo 2, nonos. O Sonhador Pródigo. Você já ouviu falar do mestre psicólogo chamado Yeshua? Ele é a mente que me deu as ideias para montar esse livro. Vou explicar o que isso significa perto do final desse livro. Yeshua, ou Yeshua, pronunciado com ênfase na segunda sílaba, era o nome real de Jesus. Jesus é só uma tradução peculiar do seu nome real, que no mundo atual representa um personagem orientado pelo comportamento inventado por uma tradição religiosa eclética que, com muita frequência, não tem muito a ver com o que Yeshua realmente ensinou. As divisões do cristianismo. Não estão registradas dezenas de milhares de divisões menores. Tem o judaísmo, né? E o que dá origem ali ao cristianismo primitivo, e Yeshua, que também dá. O Concílio de Éfeso, o Grande Cisma, Concílio de Calcedônia, a Reforma, daí tem julgamentalismo, restauracionismo, protestantismo, anglicanismo, ritos ocidentais, catolicismo romano, ritos orientais, ortodoxia do Oriente, ortodoxia oriental, nestorianismo. Mas o que realmente Yeshua ensinou não está ali. Assim, quer você seja fã de Jesus ou tenha aversão por ele, isso não importa. Neste livro falarei sobre Yeshua. Yeshua foi uma mente que conseguiu despertar. Ele despertou para uma verdadeira identidade, a qual, em terminologia cristã, é representada pela palavra Cristo. Cristo é a nossa única, completa mente desperta. Cristo é o Filho de Deus. Yeshua não era nem mais nem menos o Filho de Deus do que você, eu ou qualquer outra pessoa, incluindo animais e rochas. Assim, pessoas loucas que andam por aí afirmando que ser Jesus não estão tão fora de si quanto possam parecer. Eu sou a segunda vinda de Jesus, preciso de dinheiro para lições de Kung Fu, a fim de derrotar o anticristo. É um quadrinho que está aqui. Yeshua tinha uma historinha agradável que costumava contar às pessoas, chamada O Filho Pródigo, também conhecida como o Filho Perdido. Resumida, a história aconteceu assim. Uma vez, havia um pai com 2 filhos. O filho mais jovem, um dia perguntou ao pai se poderia receber sua herança. O pai deu ao filho sua herança e ele saiu de casa para viver sua própria vida. Adiós, papi. O filho gastou seu dinheiro de forma tola e logo se viu falido e em estado de falta. Venham a mim, bebidas. Caia fora daqui, seu idiota falido. No entanto, o filho estava com medo de voltar até seu pai, porque temia que ele pudesse puni-lo por deixar sua casa e esbanjar sua herança. Você realmente detonou tudo, garoto. E é assim que você fez sua escolha. Agora deu fora daqui. Assim, como um substituto, o filho fez um relacionamento especial com uma pessoa que lhe deu um trabalho de alimentar porcos. Depois de algum tempo, embora o filho ainda estivesse se sentindo culpado por ter partido e assim temesse a retaliação de seu pai, ele finalmente resolveu voltar para casa. Voltei. Quando ele voltou para casa, seu pai o recebeu de braços abertos e celebrou como se nada jamais tivesse acontecido. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O fim, o princípio. Essa história é uma alegria para o sonho deste universo. Não é literal. O Pai representa Deus, nós representamos o Filho, a fonte e a extensão. Deus não fez esse universo, nós o fizemos. Nós o inventamos em sonhos por termos tomado liberdades com nosso poder de criação herdado. Nós tentamos fazer algo aparentemente separado de Deus. E agora temos medo de despertar, porque sonhando ficamos com medo de Deus. É realmente tão simples assim. Você pecou contra mim, então precisa ser punido. A história de Yeshua sobre a produção desse universo é bem
Diferente da velha história de Adão e Eva, a história da criação de Adão e Eva resume as crenças distorcidas e dualistas da mente adormecida, não a verdade não dualista da mente desperta. Produção dualista. Deus faz um mundo dualista e um homem chamado Adão e o coloca em um paraíso, chamado Jardim do Éden. O esquema. Adão tem permissão para fazer o que quiser, exceto comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que você comer dela, certamente vai morrer. Mais produção dualista. Deus faz uma mulher, chamada Eva, como companhia para Adão. A queda do esquema. Eva é tentada por uma serpente a comer da árvore do conhecimento e, por sua vez, leva Adão a comer também. O pecado é tornado real. Adão e Eva perdem sua inocência e se escondem. Então Deus os encontra e os bane do Jardim do Éden. Uma vez que o judaísmo era a religião dominante na época de Yeshua, seus ensinamentos foram simplesmente transformados em uma forma elaborada do judaísmo. É por isso que a crucificação de Yeshua é tão dominante no cristianismo tradicional. Assim como o judaísmo substituiu a antiga prática de adorar múltiplos deuses pela prática de adorar um único Deus. A velha prática judaica de sacrificar coisas a Deus, como bodes, foi substituída pelo cristianismo, com a crucificação de Yeshua como sacrifício final a Deus. O que Yeshua ensinou era realmente mais próximo do budismo do que aquilo que frequentemente encontramos no cristianismo tradicional. O céu está dentro de nós. O cristianismo tradicional, com muita frequência, tenta evitar a mente. Ele tende a olhar para fora. Ele fica preocupado em mudar ilusões em vez da mente que fez as ilusões. Causa é a mente, efeito é o universo. Ele tenta mudar os efeitos em vez da causa. Tanto Yeshua quanto Buda enfatizaram a primazia da mente. Mas, ao contrário de Buda, Yeshua também enfatizava Deus. E eu e o Pai somos um. Buda despertou, mas Yeshua percorreu todo o caminho de volta para casa em Deus. Estou desperto. Percorrendo todo o caminho de volta para Deus, Yeshua se lembrou da verdade sobre Deus, que é o número 1. E a verdade sobre Deus é muito diferente do clássico Deus personificado da religião tradicional criador do universo. Esse Deus, na verdade, é uma mentira que mantém as pessoas sonhando e com medo do despertar, de despertar. Esse Deus é um Deus de dualismo, ele é temperamental, cria coisas imperfeitas, corruptíveis, reconhece a separação, pune, tem um adversário autêntico, que alguns chamam de diabo, e tem favoritos. Ele é o Deus de sonhos, é um falso Deus. Assim, pode-se dizer que encontrar o Deus real requer tornar-se um ateu em relação ao Deus dualista. Requer não ser complacente em prestar reverência a alguém que é realmente um idiota, cruel e dualista. Aperte meu dedo, eu o desafio. Existem muitos ateus comuns neste mundo, muitos dos quais são, na realidade, mais agnósticos do que verdadeiramente ateus, mas ainda não existem muitos ateus em relação a um Deus dualista. Ateu, não acredita na existência de deuses. Agnóstico, duvida da existência ou inexistência de deuses. Teísta, acredita na existência de deuses. Um ateu comum é, em geral, alguém que pensa de forma dualista e tira um conforto arrogante da falta da evidência empírica apoiando a existência de Deus dualista da maioria das religiões tradicionais. Não há razão para acreditar em Deus. De forma oposta, um ateu em relação ao Deus dualista é alguém que pensa de forma não dualista e, assim, não pode aceitar um Deus dualista. Deus não pode ser perfeito amor e também um psicótico criador e manipulador do universo. Um ateu em relação a um Deus dualista vê a falta de evidência apoiando a existência de um Deus dualista como a evidência de um Deus não dualista. Não de que não exista Deus. Deus não criou esse universo, mas isso não significa que não exista Deus. Embora poucas pessoas neste mundo sejam realmente ateias em relação a um Deus dualista, muitas pelo menos são agnósticas em relação a um Deus dualista, o que significa que tem suas dúvidas sobre as noções dualistas de Deus.
Uma vez que as religiões são principalmente apenas clubes sociais, muitas pessoas apoiam superficialmente noções dualistas de Deus para se encaixarem socialmente, mas bem profundamente dentro de si mesmas, elas são agnósticas em relação a um Deus dualista. Igreja das Socialites. O pensamento dos agnósticos em relação a um Deus dualista é apenas semi-dualista e exibe fiapos de não-dualismo. Eu acredito que Deus é perfeito amor, mas não sei como isso se encaixa com o resto da história. Na Bíblia, os evangelhos de Marcos e Mateus tentaram transformar o próprio Yeshua em um agnóstico em relação a um Deus dualista. Enquanto estava morrendo na cruz, eles tentaram citar Jesus dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Essa citação obviamente é falsa, assim como muito do que foi atribuído a Yeshua na Bíblia. Continuaremos o mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo. Aguardem.